E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje, a gente vai bater de frente com um tema que costuma fazer o coração de muito concurseiro acelerar, e não de um jeito bom. Estamos falando da temida concordância verbal. Quem acompanha o mundo dos concursos sabe bem que as bancas adoram testar os limites do nosso conhecimento gramatical, construindo aquelas frases longas e cheias de armadilhas, né? Mas sem pânico. O objetivo dessa nossa explanação é pegar essas regras que parecem super densas e transformar tudo num sistema lógico e bem claro. Ao olhar por trás da estrutura da língua, aquilo que parecia um monstro de 7 cabeças vai virar uma baita ferramenta para garantir pontos valiosos nas provas. Vamos lá? Para a gente render o máximo e direto ao ponto, nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, expressões partitivas. Depois, a regra do que. Em seguida, o desafio do quem. Logo após, o sujeito oracional. E a gente fecha tudo com uma revisão caprichada. Então, começando pelo tópico 1, expressões partitivas e coletivos, o caminho duplo da concordância. Tudo bem, vamos mergulhar logo de cabeça. O nosso primeiro módulo trata de uma estrutura que cai o tempo todo nas provas. As expressões partitivas e os coletivos especificados. E o que deixa essa regra tão fascinante é que ela dá uma certa liberdade, sabe? Uma escolha real para quem escreve. Olhando para essas duas construções, a dualidade é muito clara. Temos duas frases absolutamente corretas. Mas como assim? A explicação é pura sintaxe semântica. No primeiro caso, o verbo chegou está no singular porque faz uma concordância estritamente lógica e gramatical com a palavra maioria. Já no segundo caso, o verbo chegaram vai para o plural fazendo uma concordância atrativa, puxando para o especificador jogadores. A regra manda avisar o seguinte: quando temos expressões tipo a maioria de, a minoria de, uma porção de, e elas vêm seguidas de um determinante no plural, a dupla concordância é facultativa, ou seja, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. As duas formas estão super corretas. E para provar como isso despenca nas avaliações, dá só uma olhada nessa questão aplicada pelo Sebrasp em 2015. Um exemplo puramente clássico. O texto original trazia parte dos médicos e da população acreditava, com o verbo no singular concordando com a palavra parte. A banca então perguntou se a troca para acreditavam, no plural, manteria a correção da frase. E a resposta é um gigantesco sim. Eles testaram exatamente esse conceito da concordância dupla. Ter essa regra fresca na memória evita cair naquela velha armadilha de achar que o plural está soando meio estranho e por isso deve estar errado. Agora a gente vai transitar para um daqueles quebra-cabeças que aparecem até nas conversas do dia a dia. Qual dessas construções soa mais correta para a gente? Fui eu que fiz ou fui eu quem fez? Essa pulguinha atrás da orelha é o gancho perfeito para o que vamos desvendar agora. Tópicos 2 e 3, a regra do que e do quem e essa verdadeira crise de identidade dos pronomes relativos. A gente entra aqui numa baita confusão sintática. O comportamento do que e do quem, quando estão na posição de sujeito, costuma dar um nó na cabeça porque eles parecem irmãos, mas operam com lógicas totalmente diferentes. O pronome que age feito um camaleão da gramática. Quando ele é o sujeito, o verbo meio que ignora a existência do que e concorda direto com a palavra que vem imediatamente antes. Por isso, a construção exata exige fui eu que fiz, fomos nós que fizemos. O verbo muda conforme a música do antecedente. Agora, do outro lado, o pronome quem é super engessado. A regra de ouro dele diz que o verbo prefere e prefere com força, fica paradinho na terceira pessoa do singular, não importa o antecedente. Então a estrutura preferencial e muito mais segura é fui eu quem fez. Só que para colocar um tempero a mais nessa história, a gramática tradicional tem lá a sua exceção. Apesar de o pronome quem puxar quase sempre o verbo para a terceira pessoa do singular, os gramáticos também deixam que ele concorde com o antecedente exatamente igual ao pronome que. É por isso que uma frase tipo fomos nós quem convidamos você, concordando lá com o pronome nós, tecnicamente não é um erro para os dicionários e para a norma padrão. Tá, mas aí vem um ponto crucial. Como é que as bancas avaliam isso na hora da prova? A resposta é uma só: cautela extrema. Nessa questão aqui do Sebrasp, a banca considerou incorreta a afirmação de que a gente poderia simplesmente trocar o que por quem sem alterar o verbo na frase porque não fui eu que criei. Segundo eles, para usar o quem, o verbo tinha que ir obrigatoriamente para a terceira pessoa do singular, ficando não fui eu quem criou. O alerta que fica é gigantesco. As bancas mais rígidas costumam ser grandes antagonistas dessa facultatividade toda, e elas vão exigir o conhecimento e aplicação da regra preferencial da terceira pessoa do singular. Melhor não brincar com a sorte, certo? Deixando um pouco de lado a flexibilidade das expressões partitivas e as pegadinhas pronominais, chegou a hora de dar um mergulho mais profundo. A gente vai transitar agora para uma regra estrutural pesada que é absoluta e não dá margem para preferências ou exceções.
Tópico 4. O sujeito oracional, o grande bloco gramatical. Pensa no sujeito oracional como um enorme e pesado bloco de texto. Ele assusta demais pelo tamanho, mas, lá no fundo, ele se comporta sintaticamente como um conceito único, uma coisa só. É bem aqui que a maioria escorrega, porque tenta fazer o verbo concordar com as palavras soltas dentro desse bloco gigante, em vez de olhar para a estrutura como um todo. Mas vamos quebrar esse jargão gramatical. O que afinal é um sujeito oracional? É simples. Acontece quando uma frase inteira, que geralmente tem um verbo próprio, funciona como sujeito de uma outra oração principal. A sacada de mestre para identificar isso é tentar trocar toda essa frase subordinada enorme pela palavra isto. E a regra de ouro, aquela para tatuar na mente, é absoluta. Quando o sujeito é uma oração inteira, o verbo principal da frase fica obrigatoriamente, em 100% dos casos, no singular. E é super tranquilo observar isso rodando na prática. Pega essa frase super conhecida. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O verbo principal da oração é o é. Beleza. O que é preciso? A resposta para a pergunta é toda a ação que vem depois. Amar as pessoas. Toda essa ideia em formato de infinitivo funciona como uma entidade só. Dá pra gente simplesmente substituir tudo por isto é preciso. E como a ação de amar é nosso verdadeiro sujeito, o verbo ser ali no começo fica completamente travado no singular. Pouco importa que logo depois a gente tenha a palavra pessoas no plural. O sujeito nesse caso não é a palavra pessoas, o sujeito é o ato em si de amar. E é exatamente baseadas nisso que as bancas criam umas ilusões de ótica terríveis. Olha só esse trecho de uma avaliação real onde o verbo principal é o espanta, que está ali no singular. A banca sugeriu de propósito que o sujeito seria o trecho ao que nele penetrou, tentando induzir o pessoal ao erro de concordância. Mas lembrando daquela análise estrutural matadora, um sujeito nunca, sob nenhuma hipótese, pode ser preposicionado, então ele não teria como começar com a preposição a nesse ao. O verdadeiro sujeito do verbo espanta é toda aquela oração anterior. Somente encontrar fórmulas. O que é que espanta? O ato de encontrar. Como o sujeito é uma ação, é uma oração, o verbo fica perfeito aí, obrigatoriamente lá, quietinho, no singular. Tem que ter muita visão de raio-x nessas horas. Ufa! Com essa carga altíssima de teoria mapeada, a gente precisa mudar um pouquinho o ritmo. Vamos fazer uma transição visual e mental dessa compreensão toda profunda para uma fase de consolidação, no melhor estilo bate e volta. Tópico 5. Nossa revisão para as provas e a blindagem definitiva contra as armadilhas. Chegou a hora de consolidar todas essas mecânicas sintáticas para garantir que tudo fixe na memória, formando um verdadeiro escudo defensivo. Estes são os 4 grandes pilares. Primeiro, a flexibilidade. Expressões partitivas como a maioria de, quando estão acompanhadas de plural, aceitam de boa a concordância dupla, tanto no singular quanto no plural. Segundo, a natureza do que. Ele é camaleão, sempre vai espelhar e concordar com o termo antecedente. Terceiro, a rigidez do quem. Ele puxa com muita força o verbo para a terceira pessoa do singular, especialmente se a prova for rigorosa como as do Sebrasp. E por fim, o enorme bloco de concreto. Quando o sujeito for uma oração inteira, uma ação verbal, o verbo principal não tem saída a não ser ficar ancorado no singular. A gramática, quando a gente tira todo aquele jargão acadêmico dela, é só um sistema lógico de peças de encaixar. O grande lance é que as bancas são arquitetas de quebra-cabeças, e o trabalho delas é esconder essas estruturas tão simples debaixo de um vocabulário super complexo e de frases todas invertidas. A provocação que eu deixo para hoje é a seguinte: sabendo como limpar essa fumaça toda para identificar direto se é um núcleo, o pronome ou um bloco oracional, com que velocidade a gente vai conseguir desmontar a próxima pegadinha? A gente continua treinando esse olhar clínico e afiado nas nossas futuras análises visuais. Um grande abraço e bons estudos!